O Danúbio não é só um rio, é uma linha. Uma lâmina comprida de água fria que corta a planície e separa o que Roma chama de nosso do que Roma chama de lá fora. No inverno, a névoa sobe baixa, como fumaça de fogueira mal apagada. No verão, o sol bate no lodo das margens e o cheiro de peixe e barro entra nas narinas dos soldados. E é nesse mundo de fronteira, onde a paz é sempre provisória e a guerra é um trabalho como qualquer outro, que nasce, por volta do ano 321, um homem chamado Valentiniano, Panônia, província de estrada e caserna, terra de guarnições, de cavalos, de armazéns de grão, de pontes vigiadas. Ali, a romanidade não é um mármore polido de fórum. É madeira de paliçada, ferro de prego, couro de correia, cal de muralha. O latim que se fala tem sotaque de quartel. A infância de um futuro imperador, nesse cenário, não é feita de retórica e bibliotecas, mas de disciplina e de olhos atentos ao horizonte, porque o horizonte ali não é paisagem, é ameaça. Valentiniano vem de uma família ligada ao exército. O pai, Gratiano, não é senador de toga alva. É homem de armas, um daqueles profissionais que sobem pela competência e pela dureza, e que aprendem cedo a regra mais simples do serviço imperial. O Estado romano pode mudar de rosto, de dinastia, de religião, de capital, mas a fronteira continua ali, exigindo homens que aguentem o frio, a fome, a marcha e o medo. Gratiano serve com distinção. A casa respira esse ar de serviço. O menino cresce ouvindo nomes de povos que, em Roma, soariam exóticos, mas na Panônia são quase vizinhos. Sármatas, quados, godos, alamanos, nomes que não são abstrações, são cavaleiros que aparecem do outro lado do rio. São aldeias queimadas, são reféns trocados, são tratados assinados e quebrados. A carreira militar, para alguém assim, não é escolha romântica. É caminho natural. E o século IV não é um século para amadores. O Império Romano ainda é enorme, ainda é rico, ainda é capaz de levantar exércitos e construir fortalezas. Mas já não é o Império confiante do tempo de Trajano. É um organismo que se defende o tempo todo. Um império que aprendeu a viver com a sensação de cerco. Quando Valentiniano entra no serviço, o mundo romano está sob a sombra longa de Constantino e de seus herdeiros. O cristianismo já não é uma seita perseguida. É força política, é linguagem de corte, é disputa teológica que atravessa cidades e quartéis. E, ao mesmo tempo, a máquina administrativa cresce, se complica, se torna mais exigente. Impostos, recrutamento, abastecimento. Tudo precisa funcionar para que as legiões, ou o que resta do velho modelo legionário, continuem de pé. O exército do século IV é diferente do exército das histórias escolares. Há unidades móveis, comitatus, que seguem o imperador. Há tropas de fronteira, limitanei, espalhadas em fortes e torres. Há auxiliares, de origens diversas. Há federados bárbaros que lutam por pagamento e por terra. A disciplina ainda é um ideal, mas a realidade é uma mistura de tradições antigas e improvisos novos, e é nesse caldo que Valentiniano se forma. Um soldado profissional, austero, atento ao detalhe, desconfiado por instinto. Um homem que entende que a ordem não é um estado natural das coisas. É algo que se impõe. Ele serve sob Constâncio II, filho de Constantino, um imperador que governa com a paranoia típica de quem herdou um trono cercado, de rivais e de memórias de guerras civis. Constâncio é o tipo de governante que confia no exército e teme o exército ao mesmo tempo. Promove generais, mas vigia generais. E nesse ambiente, um oficial aprende duas lições: obedecer rápido e não chamar atenção demais. Porque chamar atenção demais, em Roma, pode ser fatal. Valentiniano vai subindo. Não como um brilhante orador, não como um aristocrata de salão, mas como alguém que sabe comandar homens, manter uma linha, fazer uma marcha, organizar um acampamento, punir quando precisa punir. A vida de oficial é feita de coisas concretas: contar rações, inspecionar ferraduras, garantir que a madeira para paliçadas chegue, que os batedores saiam e voltem, que o soldo, quando chega, seja distribuído sem motim. É também feita de violência. Não a violência épica das grandes batalhas apenas, mas a violência cotidiana. Açoites, execuções, castigos exemplares. O exército romano ainda acredita que o medo pode ser uma ferramenta de coesão. E Valentiniano, ao que tudo indica, acredita nisso com fervor. Mas o século IV é um tabuleiro instável. Em 361,
sobe ao poder Juliano, o sobrinho de Constantino, o imperador que a posteridade chamará de o apóstata, por tentar restaurar o paganismo tradicional. Juliano é um intelectual em armadura, um homem que lê Homero e marcha com os soldados, que escreve tratados e atravessa rios gelados. Para muitos oficiais, ele é carismático, para outros, perigoso. O império, mais uma vez, muda de tom. Valentiniano serve também sob Juliano. E aqui, a história ganha uma textura interessante. Um soldado de fronteira, pragmático, num regime que tenta reanimar antigos cultos e antigas virtudes. Juliano quer disciplina, quer austeridade, quer um exército eficiente. Isso combina com o temperamento de Valentiniano. Mas combina até certo ponto, porque Juliano também é um imperador que exige lealdade pessoal e que não tolera o que considera indisciplina moral ou religiosa. Há um episódio famoso, preservado pelas fontes, que mostra como Valentiniano já carregava dentro de si uma faísca perigosa. Disse que, em determinado momento, ele foi punido, ou afastado, por reagir com violência a uma ordem ligada a rituais pagãos, ou por se recusar a participar de algo que considerava ofensivo. As versões variam, como variam tantas histórias do período em que religião e política se misturam como vinho e sangue. O que importa é o retrato. Um homem que não engole humilhação com facilidade. Um homem que, mesmo sendo profissional, tem um limite. E quando esse limite é tocado, ele explode. Juliano morre em 363, na campanha contra os persas, numa guerra difícil, longe, em terras onde o calor e a poeira parecem inimigos adicionais. A morte de um imperador em campanha é sempre um terremoto. O exército precisa escolher alguém. A máquina do Estado não pode parar. E, no improviso, sobe Joviano, um oficial que negocia uma paz apressada e retorna com o exército para território romano. Joviano reina pouco. Morre em 364, de forma súbita, deixando o império, de novo, sem cabeça. E então acontece uma daquelas cenas que parecem repetidas na história romana tardia. Generais e oficiais reunidos, tensão no ar. O peso de milhares de homens armados esperando uma decisão. O lugar é Nicaia, ou mais precisamente a região de Bitínia. E o exército precisa proclamar um novo Augusto. Não é uma eleição civil. É uma escolha militar com consequências civis. Quem for escolhido terá que segurar um império dividido por distâncias, por crises fiscais, por disputas religiosas, por fronteiras em chamas. O nome de Valentiniano surge. Por quê? Porque ele é visto como competente, porque tem reputação de disciplina, porque não é um aristocrata frágil, porque, vindo da fronteira, entende a fronteira. E porque talvez não tenha uma base política própria tão forte a ponto de assustar os outros comandantes. Um homem duro, mas controlável, um soldado que parece feito para o momento, ele é proclamado Augusto em 364. A cena, imaginada em detalhes, tem o teatro típico do poder romano. O manto púrpura, os estandartes, os gritos de aclamação, o brilho do metal sob o sol. Mas por trás do teatro há cálculo. O império é grande demais para um homem só. E a experiência recente mostra que um único imperador pode ser engolido por crises simultâneas. Valentiniano entende isso rapidamente. Ou, mais precisamente, o exército e os conselheiros ao redor dele entendem, e ele concorda. Pouco depois, ele eleva seu irmão, Valente, à posição de Augusto também. Não como um simples assistente, não como César subordinado, mas como co-imperador. É uma decisão que parece prática e, ao mesmo tempo, arriscada. Prática porque divide o trabalho. Um fica com o Ocidente, outro com o Oriente. Arriscada porque dois Augustos podem virar dois rivais. Roma tem memória longa de guerras civis entre colegas de trono. Valente não tem a mesma aura militar de Valentiniano. É mais apagado, mais dependente de conselheiros, mais vulnerável a pressões. Mas é irmão. E no mundo romano, o sangue ainda é uma linguagem de legitimidade. A dinastia, mesmo improvisada, é uma âncora. Valentiniano, o soldado, entende que o império precisa de uma narrativa de continuidade. Não basta mandar. É preciso parecer destinado a mandar. A divisão do império entre Ocidente e Oriente não é uma separação definitiva como a posteridade às vezes imagina, mas é uma partilha administrativa real. Cortes diferentes, prioridades diferentes, teatros de guerra diferentes. O Ocidente de Valentiniano tem o Reno, tem a Britânia, tem a Gália, tem a Espanha, tem a Itália, tem a África. E tem, sobretudo, a sensação de que as bordas estão se desgastando. O Oriente de Valente tem a Trácia, a Ásia Menor, a Síria,
o Egito e a fronteira persa como um problema permanente. Dois mundos sob um mesmo nome. Roma, Valentiniano escolhe o Ocidente. E isso diz muito. Ele não vai para onde a cultura é mais refinada, para onde as cidades são mais antigas e ricas. Ele vai para onde o trabalho é mais bruto, para onde a linha da fronteira exige presença, porque no século IV, a presença do imperador ainda é uma arma. Um imperador no fronte é um multiplicador de moral, um centro de decisão, um símbolo que pode impedir que um general ambicioso se declare salvador da pátria. A corte de Valentiniano não é a corte de um filósofo, é uma corte de comandante. Ele se cerca de oficiais, de administradores capazes, de homens que entendem logística, e logística é a palavra que sustenta impérios. Sem trigo, sem sal, sem couro, sem ferro, sem animais de carga, sem estradas seguras, não há campanha, não há fortaleza, não há paz. O imperador do Ocidente precisa garantir que os impostos sejam coletados, que os armazéns estejam cheios, que os recrutas cheguem. E precisa fazer isso sem provocar revoltas nas cidades, sem quebrar a economia rural, sem alienar completamente as elites locais que ainda são essenciais para governar. O estilo de Valentiniano começa a aparecer cedo. Ordens curtas, punições rápidas, pouca paciência para a intriga palaciana. Ele não é um homem de sorrisos fáceis. A autoridade dele vem do medo e do respeito. E ele parece confortável com isso. Há imperadores que seduzem, Valentiniano impõe. Ao mesmo tempo, ele não é um bárbaro ignorante sentado no trono. Ele entende a administração. O Império Tardio é uma máquina de papel. Decretos, rescritos, relatórios, listas de impostos, registros de propriedade. Governar é assinar, é nomear, é demitir, é julgar. E o imperador, mesmo quando está em campanha, governa por cartas, por mensageiros, por uma rede de funcionários que atravessa províncias como veias. A religião, nesse período, é um campo minado. Depois de Constantino, o cristianismo se tornou parte do Estado. Mas não existe um cristianismo único e pacífico. Há disputas doutrinárias ferozes, especialmente em torno do arianismo e da natureza de Cristo, que dividem bispos, cidades e até unidades militares. Valentiniano, no Ocidente, tende a uma política de tolerância relativa. Não faz da teologia o centro do seu governo. Isso não significa neutralidade perfeita, significa prioridade. Para ele, a prioridade é a fronteira, é a disciplina, é a estabilidade. A fé pode ser importante, mas não pode paralisar o Estado. Essa escolha, porém, tem um preço. Porque quando um imperador não arbitra com força as disputas religiosas, outros arbitram. Bispos influentes, facções urbanas, aristocratas. E o Império do século IV é um lugar onde uma briga de igreja pode virar briga de rua. E uma briga de rua pode virar crise política. Valentiniano tenta manter a ordem sem se afogar em dogmas. Às vezes consegue. Às vezes, a realidade o força a intervir. Enquanto isso, o Oriente de Valente é testado quase imediatamente. Em 365, estoura a revolta de Procópio, um parente distante da dinastia constantiniana, que tenta se aproveitar da fragilidade do novo arranjo. Procópio se apresenta como herdeiro legítimo, usa o prestígio do nome de Constantino, compra lealdades, levanta tropas. É o tipo de usurpação que Roma conhece bem. Uma mistura de ambição pessoal e nostalgia política. Para Valentiniano, a revolta no Oriente é mais do que um problema do irmão. É um aviso. Se Valente cair, o império se parte. Se Valente se enfraquecer, generais do Ocidente podem se sentir tentados a corrigir a situação. E, se Procópio vencer, a legitimidade de Valentiniano também fica sob suspeita. A estabilidade do trono, no século IV, é uma corda esticada. Qualquer vibração se transmite de um lado ao outro. Valente acaba derrotando Procópio em 366, mas o episódio deixa cicatrizes. Mostra que a dinastia recém-criada ainda não tem raízes profundas. Mostra que o nome de Constantino ainda é uma moeda poderosa. E mostra que o exército, sempre o exército, continua sendo o árbitro final. Valentiniano aprende com isso e age como homens do seu tipo agem, reforçando o que pode reforçar. A sucessão, a continuidade, a ideia de que o poder não depende apenas da força do braço, mas de uma linha de herdeiros que reduz a tentação de usurpadores. Em 367, ele eleva seu filho Graciano a Augusto. Graciano é jovem, ainda adolescente. A imagem é forte. Um menino com título de senhor do mundo, colocado ali não por feitos militares, mas por necessidade política. É uma resposta direta ao fantasma de Procópio e a todos os fantasmas semelhantes. Se o imperador morrer em campanha,
e imperadores morrem em campanha, o império não pode ficar à mercê de aclamações improvisadas. Um herdeiro oficial, reconhecido, é uma âncora, mesmo que seja uma âncora frágil. Essa decisão também revela algo íntimo do governo de Valentiniano. Por trás da dureza, há medo. Medo não no sentido de covardia, mas no sentido de consciência do abismo. Ele sabe que o Ocidente está sob pressão. Sabe que a máquina pode falhar. Sabe que um vácuo de poder é convite para a guerra civil. E guerra civil, para um império cercado, é suicídio. A vida do imperador, então, se organiza em torno de deslocamentos e linhas. Linhas de estrada, linhas de rio, linhas de muralha. A corte se move com ele. Oficiais, secretários, guardas, cozinheiros, mensageiros, carroças com arquivos e tesouros. Onde o imperador para, uma cidade se transforma. Hospedarias lotam, celeiros esvaziam, artesãos recebem encomendas, e a população sente o peso do Estado em carne viva. E o Estado, sob Valentiniano, tem um rosto severo. Ele não é conhecido por indulgência. Ele pune corrupção com dureza. Ele exige eficiência. Ele desconfia de aristocratas que preferem o conforto das vilas ao serviço público. E, ao mesmo tempo, ele precisa deles. Porque o império não se governa só com soldados. Precisa de governadores, de coletores de impostos, de juristas, de homens que saibam administrar cidades e províncias. Essa tensão entre o militar que quer ordem imediata e a sociedade civil que funciona em ritmos mais lentos acompanha todo o reinado. Mas no começo, ela ainda está se formando, como uma tempestade no horizonte. O que domina o cenário é a urgência estratégica. O Reno, no ocidente, é outra linha. Outra lâmina. Um rio que, para os romanos, é fronteira e estrada ao mesmo tempo. Do outro lado, povos germânicos que não são um bloco único, mas uma constelação de grupos, alianças, chefes, rivalidades. Entre eles, os alamanos, frequentemente em choque com Roma, ora como inimigos, ora como parceiros temporários. A fronteira renana é um lugar de incursões rápidas, de saques, de retaliações, de tratados quebrados. Um lugar onde a paz é uma pausa entre duas violências. Valentiniano recém-proclamado não pode parecer fraco. Um novo imperador é testado. Sempre. Testado por generais, por burocratas, por bispos, por inimigos externos. E os inimigos externos testam com especial prazer, porque sabem que a transição de poder é momento de vulnerabilidade. Se o Reno ferve, ele precisa responder. Se o Danúbio range, ele precisa reforçar, e ele ainda precisa manter a coesão com o irmão no Oriente, porque qualquer sinal de divisão é convite para mais problemas. O homem que saiu da Panônia entende isso no corpo. Ele conhece o cheiro de um forte mal abastecido. Conhece o som de soldados reclamando do soldo atrasado. Conhece o perigo de uma guarnição desmoralizada. E por isso, sua primeira preocupação não é brilhar em Roma, não é agradar ao Senado, não é construir um programa cultural. É garantir que as linhas não se rompam. Há algo quase físico na maneira como ele governa, como se o império fosse uma muralha, e ele estivesse sempre com a mão na pedra, sentindo as rachaduras. Uma muralha que precisa de cal, de madeira, de homens e de voz. A voz do imperador, no mundo romano tardio, é uma arma administrativa. Um decreto pode viajar semanas. Uma ordem dada no campo, diante das tropas, tem efeito imediato. Valentiniano usa essa voz com frequência. E quando a voz falha, ele aumenta o volume. Esse traço, a tendência a reagir com intensidade, já está ali, desde antes da púrpura. A diferença é que agora, cada explosão tem consequências imperiais. Um oficial irritado pode punir um soldado. Um imperador irritado pode desencadear uma cadeia de medo, de intriga, de vingança. Pode criar inimigos onde antes havia apenas problemas. Mas no início, muitos veem nisso uma virtude. Depois de décadas de imperadores que alternam entre a suspeita e a indecisão, um homem de ação parece um remédio. Um homem que não hesita. Um homem que não negocia demais. Um homem que, diante de uma ameaça, responde com força, e o mundo romano, naquele momento, quer acreditar em remédios, porque a doença é antiga. A pressão fiscal aumenta. As cidades reclamam. Os camponeses fogem de obrigações. Proprietários tentam escapar de impostos. Funcionários enriquecem. O exército exige mais recursos. E, ao mesmo tempo, as fronteiras exigem mais homens. É um círculo que aperta. Valentiniano não inventa esse círculo. Ele herda, e herda também a cultura política do século IV. A ideia de que o imperador deve ser visto, deve ser temido, deve ser obedecido. A majestade imperial não é apenas cerimônia, é ferramenta de governo. A distância entre o soberano e o súdito é parte do mecanismo,
Mas Valentiniano, vindo do quartel, dá a essa majestade um tom particular. Menos teatral, mais marcial. Menos ouro, mais ferro. A relação com o Senado de Roma, por exemplo, é sempre delicada para imperadores militares. O Senado ainda existe, ainda tem prestígio, ainda representa uma aristocracia antiga. Mas o centro real do poder está onde está o exército e onde está a corte. Muitos senadores preferem a estabilidade e aceitam o novo arranjo. Outros ressentem a perda de influência. Valentiniano não é um homem que se curva facilmente às sensibilidades aristocráticas. Ele pode respeitar a instituição, mas não vai permitir que ela dite o ritmo da defesa imperial. E, no entanto, ele precisa de legitimidade. Precisa de leis, de moedas, de imagens. Precisa que seu rosto circule em bronze e prata, com títulos que afirmem sua autoridade. Precisa que governadores provinciais o reconheçam. Precisa que bispos o mencionem em cartas. Precisa que o povo, nas cidades, associe seu nome à ordem. É por isso que a escolha de elevar Graciano é tão significativa. Não é apenas amor paterno. É engenharia política. É a tentativa de transformar um poder conquistado por aclamação militar em uma continuidade dinástica, uma continuidade que, em teoria, reduz a chance de que cada morte imperial vire uma loteria sangrenta. Mas a engenharia política, em Roma, nunca é perfeita, porque o império não é uma máquina simples. É um conjunto de interesses, medos e ambições, e o próprio Valentiniano, com sua dureza, cria reações. Um imperador que pune com severidade pode reduzir a corrupção em alguns lugares, mas também pode incentivar a dissimulação. Pode fazer com que funcionários escondam erros em vez de corrigi-los. Pode fazer com que generais temam relatar más notícias. E más notícias na fronteira são inevitáveis. Ainda assim, no começo do reinado, a imagem que se consolida é a do imperador-soldado. Um homem que veio da linha do Danúbio e que agora segura o Ocidente com mãos firmes. Um homem que divide o império com o irmão para que a máquina não pare. Um homem que coloca o filho como Augusto para que a sucessão não seja um salto no escuro. Um homem que, ao olhar para o mapa, não vê províncias como nomes. Vê rotas, rios, fortalezas, pontos de ruptura. E há um detalhe que costuma escapar quando se fala de imperadores. O corpo. O corpo do imperador é um instrumento político. Ele precisa viajar, precisa aparecer, precisa suportar campanhas, precisa aguentar audiências intermináveis, precisa dormir mal, comer mal, viver cercado de tensão. Valentiniano, já adulto, já moldado por anos de serviço, carrega no corpo a disciplina do soldado, mas também carrega a carga de um temperamento que não sabe recuar. E o corpo, por mais treinado que seja, tem limites. No ano de 364, quando ele recebe a púrpura, ele não é um jovem inexperiente. É um homem maduro, com décadas de serviço, com cicatrizes visíveis e invisíveis. Ele sabe o que é mandar e ser mandado. Sabe o que é a lealdade e sabe o que é a traição. E talvez por isso confie pouco. Talvez por isso prefira a ordem imposta à ordem negociada. A partir desse ponto, o Ocidente romano entra num ritmo de marcha. Um ritmo em que o imperador não pode se dar ao luxo de longas pausas, porque o Reno chama. Porque a Gália precisa de segurança. Porque a Britânia, distante, sempre ameaça escorregar para o caos quando o centro se distrai. Porque a África, celeiro vital, precisa permanecer estável. E porque, no fundo, o império inteiro vive sob a sensação de que qualquer fissura pode virar ruptura. Valentiniano assume, portanto, não um trono confortável, mas um posto avançado. Um posto avançado com palácio, com cerimônia, com leis. Mas ainda assim, um posto avançado. E ele se comporta como tal. Com pressa, com dureza, com a convicção de que a fronteira é a verdade do império e, enquanto ele organiza o poder, enquanto distribui cargos, enquanto confirma comandantes, enquanto ajusta a relação com o irmão, no Oriente, a linha do Reno já está ali, esperando, silenciosa, fria, como se dissesse, a púrpura é bonita, mas não segura ninguém. O que segura é pedra, madeira, ferro e homens. Homens que obedecem, homens que temem, homens que marcham. Valentiniano sabe disso desde criança. E é por isso que, quando o mundo o chama de Augusto, ele não se transforma num monarca de salão. Ele continua sendo, no fundo, o oficial da fronteira. Só que agora a fronteira é o império inteiro. E a voz que antes ecoava num pátio de caserna, agora ecoa em províncias. Uma voz que dá ordens. Uma voz que cobra. Uma voz que, quando contrariada, não baixa o tom. O reinado começa assim, com uma linha traçada no mapa, e outra linha traçada no sangue da família. O irmão no Oriente, o filho como herdeiro.
e com um homem que acredita que a disciplina pode vencer o desgaste do mundo. Um homem que, para manter o Ocidente de pé, vai precisar ser mais do que soldado. Vai precisar ser juiz, administrador, símbolo e, acima de tudo, vai precisar controlar aquilo que, desde cedo, parece ter sido seu combustível e seu perigo: a própria intensidade. Porque no Império Romano, a fronteira não é o único lugar onde se pode perder tudo. Às vezes, a ruptura começa dentro do próprio peito. O Reno não tem a solenidade do Danúbio. O Danúbio é largo, quase imperial. Uma estrada líquida que parece feita para procissões de navios e para a imaginação de geógrafos. O Reno é outra coisa. É mais nervoso, mais rápido, mais frio. Um rio que corre como se estivesse sempre com pressa, mordendo as margens, carregando troncos, abrindo e fechando ilhas de cascalho. No inverno, ele fuma. No verão, ele brilha como lâmina. E para um imperador que escolheu o Ocidente, o Reno não é paisagem, é agenda. Valentiniano chega à Gália com a cabeça cheia de números e de nomes. Números de unidades, de cavalos, de sacos de trigo, de milhas de estrada a reparar. Nomes de fortes, de cidades, de comandantes. E nomes de inimigos. Mas inimigos que não são um exército único com bandeira e capital. São confederações, chefes, clãs, alianças que se fazem e se desfazem. Alamani. Um rótulo romano para uma realidade fragmentada. Um conjunto de grupos germânicos do Alto Reno e do Neckar, capazes de reunir milhares de homens para uma incursão, e no dia seguinte, se dispersar em florestas e vales como se nunca tivessem existido. A fronteira renana, no século IV, é um sistema, não uma linha pintada no mapa. Um sistema de estradas militares, de torres de vigia, de pequenos fortes, de cidades que vivem de abastecer guarnições, de barcaças que cruzam o rio com ordens e com pão. O velho limes, aquela ideia de uma barreira contínua, já não é o que foi no Alto Império. Agora é uma rede, uma taia. E teias só funcionam se cada nó estiver firme. Se um nó apodrece, um forte sem homens, uma estrada sem manutenção, um comandante corrupto, um depósito vazio, a teia rasga. Valentiniano entende isso com o instinto de quem cresceu ouvindo o som de martelo em paliçada. Ele não chega para conquistar o Reno, chega para consertá-lo. E consertar fronteira é um trabalho que não dá glória fácil. É barro, é cal, é madeira cortada no inverno, quando a seiva baixa e o tronco dura mais. É pedra arrancada de pedreiras e arrastada por bois. É ferro para pregos, para grampos, para ferragens de portão. É a matemática cruel do abastecimento. Quantos homens cabem num forte sem que a região ao redor morra de fome? Quantos cavalos dá para manter sem que o feno falte? Quantas patrulhas por semana sem quebrar as botas? O imperador nesse mundo não é só o homem da púrpura, é o homem que aparece no canteiro de obras, que inspeciona muralhas, que pergunta por que a torre ainda não está pronta, que manda punir o responsável se a resposta cheira a desculpa. A voz dele, aquela voz que no quartel decide a vida de um soldado, agora decide o ritmo de uma província inteira. E a província sente. A Gália do século IV ainda é rica, ainda tem cidades com anfiteatros, com termas, com mercados cheios, ainda tem aristocratas com vilas, mosaicos, bibliotecas, mas essa riqueza é vulnerável. Uma incursão rápida pode incendiar celeiros, levar gado, capturar camponeses, e quando o campo sofre, a cidade sofre. Quando a cidade sofre, o imposto falha. Quando o imposto falha, o exército reclama. E quando o exército reclama, o império treme. É um circuito fechado, e Valentiniano vive dentro dele como um homem que não pode dormir. Ele escolhe como base Trier, Augusta Treverorum, uma cidade que, para o Ocidente, é quase uma capital de guerra. Trier não é Roma, com suas memórias e suas estátuas antigas. Trier é funcional. É próxima do Reno. É um lugar de onde se pode alcançar rapidamente os pontos quentes da fronteira. E ao redor, uma paisagem de vinhedos, de colinas, de estradas romanas que ainda cortam o território como cicatrizes bem feitas. Mas mesmo essas estradas, sem manutenção, viram lama. E lama, para um exército, é inimigo. O exército de Valentiniano não é o exército de César. Não é uma massa homogênea de legiões com o mesmo equipamento e o mesmo treinamento. É um mosaico. Há unidades palatinas, mais prestigiadas, mais próximas do imperador. Há comitatenses, tropas móveis, que marcham com a corte e respondem a crises. Há limitanei, os homens da fronteira, que vivem em fortalezas e conhecem cada curva do rio. Há cavaleiros, infantaria, arqueiros. Há também contingentes de origem bárbara, homens que lutam por soldo, por status, por terra, e que trazem consigo seus próprios chefes e suas próprias lealdades.
A disciplina nesse mundo não é um dado, é uma construção diária. E Valentiniano constrói com martelo, ele é obcecado por prontidão, por inspeção, por presença. Um imperador que aparece no acampamento e olha nos olhos do soldado muda o clima. O soldado endireita a postura. O centurião, ou o equivalente tardio, porque os títulos mudam, mas a função permanece, sente o peso da responsabilidade. O comandante sabe que não pode esconder a ferrugem do equipamento, nem a falta de treino, nem o desleixo. E, quando o imperador é conhecido por punir rápido, o medo vira método. Isso tem efeito. E tem custo, porque o medo também cria silêncio. Cria relatórios que parecem melhores do que são. Cria oficiais que preferem maquiar números a admitir falhas. E, na fronteira, a diferença entre um relatório honesto e um relatório bonito pode ser a diferença entre uma emboscada evitada e uma coluna destruída. Mas, por enquanto, o que se vê é energia. Valentiniano não está no Ocidente para ser amado, está para ser obedecido. E ele começa a reorganizar. Fortificações. Fortificações em série. Não apenas reparar o que existe, mas criar novos pontos de apoio. Torres de vigia em lugares onde o rio faz curva e permite travessia. Pequenos fortes em estradas secundárias para impedir que uma incursão passe despercebida. Depósitos de suprimentos mais próximos da linha, para que uma resposta rápida não dependa de carroças que levam dias. E, sobretudo, uma ideia. O Reno não pode ser uma porta aberta. Tem que ser uma parede com fechaduras. Os Alamanni testam essa parede. Eles sempre testam. Às vezes com grupos pequenos, quase bandos, que atravessam para saquear e voltar antes que Roma reaja. Às vezes com forças maiores, quando um chefe consegue reunir vários grupos sob uma liderança temporária, e Roma, por sua vez, responde com uma mistura de guerra e diplomacia. Porque a fronteira não se mantém só com espada. Mantém-se também com reféns, com tratados, com pagamentos, com reconhecimento de chefes amigos, com a velha prática romana de dividir para governar. Valentiniano não é ingênuo quanto a isso. Ele sabe que do outro lado do rio, há política, há rivalidades. Há homens que querem ser reconhecidos por Roma porque isso lhes dá prestígio entre os seus. Há homens que odeiam Roma porque Roma humilha. E há homens que simplesmente querem sobreviver num mundo de escassez e de honra. O imperador usa essas fissuras, mas ele prefere a linguagem da força. E quando a força fala, ela fala alto. As campanhas no Reno, entre 366 e 368, têm esse caráter. Não são conquistas profundas, não são anexações de território como nos tempos de expansão. São operações punitivas, demonstrações de capacidade, tentativas de empurrar a ameaça para longe da margem romana e de impor respeito, marchas rápidas, travessias, construção de pontes temporárias, ataques a aldeias e a pontos de reunião, captura de gado, de prisioneiros, de reféns e depois, retorno. Porque o objetivo não é ocupar a Germânia, é impedir que a Germânia ocupe a Gália. A logística dessas campanhas é um mundo à parte. Um exército em marcha é uma cidade ambulante, precisa de pão. E pão exige farinha. E farinha exige moinhos. E moinhos exigem água e manutenção. Precisa de carne. E carne exige rebanhos, ou caça, ou sal para conservar. Precisa de vinho ou de cerveja, porque água nem sempre é segura. Precisa de forragem para cavalos e mulas. Precisa de carroças, de rodas, de eixos, de couro para arreios. Precisa de ferreiros, de carpinteiros, de médicos. Precisa de mensageiros que corram entre destacamentos. E tudo isso precisa ser protegido, porque um inimigo inteligente não ataca a linha de frente. Ataca o trem de bagagens. Valentiniano, que não é um teórico distante, vive no meio disso. Ele sabe que uma campanha se perde por falta de pão antes de se perder por falta de coragem. E ele exige que os governadores provinciais, os coletores de impostos, os responsáveis por armazéns, façam sua parte. A fronteira para ele é uma prioridade absoluta. E prioridades absolutas esmagam outras prioridades. A população civil sente. Quando o Estado precisa de madeira, ele corta. Quando precisa de animais, ele requisita. Quando precisa de homens, ele recruta. E o recrutamento no século IV é uma ferida aberta. Muitos tentam escapar. Alguns se mutilam para não servir. Outros fogem para propriedades de grandes senhores, buscando proteção. Há leis tentando impedir isso, tentando amarrar pessoas a obrigações, tentando garantir que o Estado não seja enganado. E cada lei é um sinal de que o Estado está lutando contra a própria sociedade para manter o exército de pé. Valentiniano não recua diante desse conflito. Ele é, por temperamento, um homem que acredita que a ordem se impõe. E quando encontra resistência, ele não suaviza. Ele endurece
Isso o torna eficaz no curto prazo e perigoso no longo. No Reno, ele também precisa lidar com a política interna do exército. Generais são poder. Sempre foram. Um imperador militar sabe disso melhor do que qualquer senador. Ele sabe que um comandante popular pode virar rival, sabe que uma unidade leal a um general pode hesitar diante de ordens imperiais se o general estiver descontente. Por isso, ele distribui comandos com cuidado, promove, mas vigia. Recompensa, mas não deixa ninguém crescer demais. E quando suspeita de traição ou de incompetência, ele corta, sem delicadeza. A corte que o acompanha é uma corte de guerra. Secretários com tábuas de cera e rolos de pergaminho. Oficiais com mapas e listas. Guardas com armaduras brilhando mesmo sob chuva. E ao redor, uma multidão de dependentes. Famílias de soldados, comerciantes que seguem o exército, artesãos que vivem de consertar o que a marcha quebra. Onde o imperador passa, o mundo se reorganiza por alguns dias. E depois ele vai embora, deixando para trás ordens e consequências. Há também a questão das cidades. A Gália tem centros urbanos importantes, com elites locais que ainda se veem como romanas no sentido clássico. Educação, retórica, direito. Essas elites podem ser úteis. Elas administram, arrecadam, mantêm a vida civil funcionando. Mas elas também podem ser um obstáculo, porque preferem estabilidade, previsibilidade e detestam requisições militares que destroem suas economias locais. Valentiniano, vindo do quartel, tem pouca paciência para lamentos. Para ele, a cidade existe porque o exército a protege. Se o exército falhar, não haverá cidade para reclamar. Esse raciocínio é brutal. E é lógico, e é exatamente o tipo de lógica que, aplicada sem freio, cria ressentimento. Mesmo assim, o Reno exige resultados. E resultados aparecem. As fontes falam de um imperador ativo, presente, que não se esconde atrás de generais. Um imperador que atravessa o rio quando necessário, que organiza represálias, que tenta impor tratados, e, ao mesmo tempo, um imperador que investe pesadamente em fortificações. A imagem recorrente do reinado dele no Ocidente é pedra sobre pedra, torre após torre. Como se ele quisesse transformar o rio em uma muralha visível, palpável, para compensar o fato de que o mundo ao redor está mudando. Porque o mundo está mudando. Não apenas bárbaros pressionando, há mudanças internas. Economia mais pesada em impostos, moeda instável em alguns momentos, burocracia crescente, disputas religiosas que atravessam comunidades, e há mudanças externas. Povos se movendo, alianças se rearranjando, pressões vindas de mais longe que empurram grupos inteiros em direção às fronteiras romanas. O Reno não é só uma fronteira local. É um ponto de contato com movimentos maiores, como ondas que chegam de um mar distante. Valentiniano responde como sabe, com controle, com disciplina, com presença e com uma política de fronteira que mistura dureza e pragmatismo. Pragmatismo, por exemplo, em aceitar que alguns grupos do outro lado podem ser úteis como tampão, como aliados temporários. Roma, há séculos, sabe fazer isso. Reconhecer um chefe, dar-lhe presentes, talvez um título, talvez um pagamento, em troca de paz e de cooperação. Mas essa paz é sempre condicional. E quando a condição falha, a resposta de Valentiniano tende a ser desproporcional. Ele acredita em punição exemplar, em mostrar que quebrar um acordo com Roma custa caro. E no curto prazo, isso funciona. Espalha medo, desestimula ataques. No longo prazo, cria ódio. O imperador também precisa lidar com a Britânia, aquela ilha que parece sempre à beira de escorregar para fora do controle. A distância é grande, o mar é um obstáculo, e as notícias chegam atrasadas. A Britânia sofre com ataques de pictos, escotos, saxões, nomes que, como Alamani, são rótulos romanos para realidades complexas. E quando a Britânia entra em crise, ela consome recursos e atenção. Valentiniano não pode estar em todos os lugares. Por isso, ele depende de comandantes capazes e, quando um comandante é capaz, ele se torna perigoso politicamente. É o dilema eterno. A resposta britânica mais famosa do reinado dele envolve a reorganização e a recuperação da ordem após um período de caos, com a atuação de oficiais enviados para restaurar a disciplina e a defesa. Isso mostra o estilo do governo. Quando uma província ameaça cair, ele não escreve cartas suaves. Ele manda homens, e esses homens levam consigo a mesma cultura de punição e de controle que o imperador valoriza. No Reno, enquanto isso, a vida do soldado continua sendo uma sequência de rotinas duras. Vigiar, patrulhar, construir, treinar.
E esperar. Esperar o ataque que pode vir numa noite de neblina, quando o rio parece desaparecer e o som de remos é engolido pelo vento. Esperar o alarme na torre, o fogo aceso como sinal, o toque de trombeta. Esperar a ordem de marchar, com o equipamento pesado, com frio entrando pelas juntas da armadura, com o estômago vazio porque a ração do dia foi atrasada. Valentiniano quer que esses homens sejam máquinas. E, até certo ponto, ele consegue... Mas homens não são máquinas. Eles adoecem. Eles se cansam. Eles têm medo. Eles têm raiva. E quando um imperador exige perfeição, ele precisa oferecer algo em troca. Soldo, reconhecimento, estabilidade. O soldo nem sempre chega no tempo ideal. A estabilidade é uma promessa difícil. O reconhecimento, Valentiniano oferece. Mas do jeito dele. Não com abraços. Com recompensas e com punições. Com promoções para quem cumpre, com castigos para quem falha. E castigos, sob ele, podem ser severos. A tradição militar romana sempre teve espaço para disciplina dura. Mas no século IV, com um exército mais heterogêneo e com pressões constantes, a disciplina vira quase uma obsessão. Um soldado que abandona posto não é apenas um indivíduo. É uma rachadura na muralha. Um oficial que rouba suprimentos não é apenas corrupto. É um sabotador. Valentiniano trata como tal, e isso cria um clima. Um clima em que a obediência é imediata, mas a confiança é rara. A própria figura do imperador nesse contexto é paradoxal. Ele é o símbolo da ordem. Mas ele também é um homem com temperamento. E o temperamento dele aparece em audiências, em julgamentos, em inspeções. A fronteira é um lugar de tensão constante. E tensão constante desgasta. Um imperador que vive nesse ambiente, que dorme pouco, que come rápido, que ouve más notícias diariamente, tende a ficar mais curto, mais explosivo. A voz, que é instrumento de comando, vira também válvula de escape. Há relatos de que Valentiniano podia se enfurecer com facilidade, que sua ira era temida. E no ambiente militar, isso pode ser visto como virtude. Um comandante que não tolera falhas, mas na administração civil, isso é veneno. Porque governadores e funcionários começam a agir por medo, não por convicção. E medo, de novo, produz silêncio, produz bajulação, produz decisões tomadas para agradar, não para resolver. Mesmo assim, o Ocidente, sob ele, parece mais firme do que poderia estar. O Reno, pelo menos por alguns anos, é mantido, as incursões são respondidas, as fortificações crescem. A presença imperial na Gália é constante. Trier se torna um centro de comando, e a imagem de Valentiniano como imperador de fronteira se consolida. Um homem que prefere o som de martelos em muralha ao som de aplausos em circo. Essa imagem é reforçada pela própria estética do poder tardio. O imperador aparece em moedas com diadema, com armadura, com símbolos de vitória. Mas ao contrário de alguns predecessores que cultivam uma aura quase divina e distante, Valentiniano parece cultivar uma aura de comandante. A majestade existe, sempre existe, mas ela é temperada por uma dureza quase pessoal. Ele não quer ser apenas venerado, quer ser temido, quer ser levado a sério. E ser levado a sério no Reno significa uma coisa: atravessar o rio quando necessário. A travessia é um momento que concentra tudo. O rio como fronteira, como símbolo, a ponte improvisada, as barcaças alinhadas, os soldados atravessando com escudos e lanças, o som de metal e madeira. Do outro lado, um território que Roma chama de bárbaro, mas que é cheio de aldeias, de campos, de caminhos conhecidos por guias locais, um território onde o inimigo não luta como Roma gostaria. Ele evita a batalha campal quando não tem vantagem. Ele ataca flancos. Ele se esconde. Ele usa o terreno. E quando Roma consegue impor combate, a violência é rápida e total. Valentiniano não é um conquistador romântico. Ele não está ali para escrever comentários de guerra. Ele está ali para mandar uma mensagem, e a mensagem é simples. O Reno não é uma oportunidade. É um limite. Quem atravessa sem permissão paga. Mas mensagens na fronteira precisam ser repetidas, porque do outro lado há novos chefes, novas gerações, novas necessidades. E porque a própria Roma, ao punir e ao negociar, cria incentivos, um chefe que consegue arrancar concessões de Roma ganha prestígio. Um chefe que consegue saquear e voltar vivo ganha prestígio. A fronteira é uma fábrica de prestígio violento. E Valentiniano, ao tentar controlá-la, participa desse jogo, queira ou não. Enquanto ele martela o Reno, a política imperial continua. O irmão no Oriente Valente enfrenta seus próprios problemas e suas próprias pressões. A revolta de Procópio já mostrou como a legitimidade pode ser contestada. Valentiniano, no Ocidente, responde com dinastia.
Graciano elevado a Augusto. E essa decisão, que parece distante do Reno, na verdade é parte do mesmo esforço de controle. Porque um imperador que vive na fronteira sabe que pode morrer na fronteira. E, se morrer, tudo o que construiu pode desmoronar em semanas se não houver sucessão clara. A presença de um jovem Augusto ao lado do pai também tem efeito psicológico no exército e nas elites. A ideia de continuidade, a ideia de que não se trata de um comandante improvisado, mas de uma casa imperial, isso reduz, pelo menos por um tempo, a tentação de usurpadores, e no século IV, reduzir tentação já é vitória. Mas há um detalhe cruel. Ao construir continuidade, Valentiniano também prende o futuro do Ocidente a uma família que ainda não foi testada. Graciano é jovem. Valentiniano II, que ainda virá, será ainda mais jovem. E o Império, esse organismo pesado, não gosta de crianças no comando. Ele tolera por necessidade, mas cobra com juros. No Reno, porém, o presente é o que importa. E o presente é uma sequência de decisões rápidas. Um relatório chega. Uma incursão perto de Mogontiacum, Mainz, outro relatório. Movimento suspeito do outro lado, perto de Argentoratum, Estrasburgo. Um comandante pede reforços, um governador reclama de requisições. Um bispo escreve sobre tumultos urbanos. O imperador lê, decide, assina, ordena, e quando alguém hesita, ele levanta a voz. A voz. Sempre a voz. Ordens curtas. Reprimendas. Gritos que atravessam pátios de quartel e corredores de palácio improvisado. A voz como instrumento de governo, e quanto mais ele depende dela, menos espaço sobra para a paciência. Há algo quase trágico nisso, mesmo antes do fim. Porque o que faz Valentiniano funcionar, a energia, a intensidade, a intolerância ao risco, é também o que o desgasta. Um imperador que vive em estado de alerta permanente transforma o próprio corpo em fortaleza. E fortalezas, quando estão sempre sob ataque, racham. Mas por enquanto, ele é o homem certo para o momento. O Ocidente precisa de alguém que não se distraia, que não se perca em debates teológicos enquanto o Reno ferve, que não se encante com cerimônias enquanto torres caem. E Valentiniano não se encanta. Ele trabalha. Trabalha com dureza. Trabalha com medo como ferramenta. Trabalha com pedra e ferro. E ao fazer isso, ele deixa uma marca física na paisagem. Fortalezas reforçadas, linhas de defesa mais densas, uma fronteira que parece, por alguns anos, mais romana, mais controlada, mais sólida. Só que fronteiras sólidas têm um efeito colateral. Elas empurram a pressão para outros lugares. Se o Reno fica mais difícil, a ameaça procura outra brecha. Se a Gália está mais protegida, o Danúbio pode virar o ponto fraco. Se o Ocidente concentra recursos numa linha, outra linha fica mais fina. O Império é grande, mas não infinito. E cada pedra colocada numa muralha é uma pedra que não vai para outra. Valentiniano, o imperador de fronteira, vive nesse equilíbrio impossível. Ele segura o Reno com as duas mãos, como se pudesse impedir o rio de correr. E por alguns anos parece que consegue. A Gália respira. As cidades voltam a produzir com menos medo. Os armazéns se enchem. O exército sente que tem comando, que há alguém no topo que entende o que é frio, lama e sangue. E ao mesmo tempo, em algum lugar dentro dele, a mesma força que ergue muralhas vai acumulando pressão. Porque governar pela voz, pela urgência, pela disciplina absoluta, é como manter uma espada sempre levantada. O braço cansa, o pulso treme. E quando treme, a lâmina pode cair não sobre o inimigo, mas sobre quem a segura. No Reno, a pedra fica. A ordem por um tempo também, mas o preço dessa ordem não aparece em moedas nem em inscrições. Aparece em olhares baixos de oficiais que têm medo de trazer más notícias. Aparece em governadores que preferem punir camponeses a admitir falhas de arrecadação. Aparece em soldados que obedecem, mas não confiam. Aparece, sobretudo, na maneira como o imperador reage quando contrariado. Não recua, não respira, não negocia. Ele avança. Ele aumenta o tom, e um homem que aumenta o tom para governar uma fronteira acaba, sem perceber, governando a si mesmo do mesmo jeito. Como se o próprio corpo fosse uma província rebelde a ser dominada pela força. O Reno, com suas águas rápidas, continua correndo. As torres continuam sendo erguidas, as patrulhas continuam saindo na neblina. E Valentiniano continua ali, no centro desse mecanismo, acreditando que disciplina é destino. Só que destino, no Império Romano, raramente respeita disciplina. Ele respeita fissuras. E fissuras, mesmo quando cobertas de cal e pedra, continuam existindo. Em muralhas, em alianças, em homens. E um dia, a linha que ele tanto reforça no Reno vai parecer quase tranquila.
porque outra linha, mais ao leste, mais ao sul, vai começar a ranger com um som diferente. Um som que não se resolve com martelo. Um som que exige algo que Valentiniano tem em pouca quantidade: paciência. O Danúbio não corre, ele pesa. Não é um rio. É uma fronteira que parece ter consciência de si mesma. Uma faixa de água larga e cinzenta que, quando o vento sopra, do leste, traz um cheiro de lama fria e de juncos esmagados, e quando o sol abre, reflete o céu como metal polido. Ali, na Panônia, a paisagem não tem a doçura agrícola da Gália. Tem planícies que enganam o olhar, bosques baixos, estradas que viram, pântano com uma chuva longa e fortalezas que parecem sempre úmidas, como se a pedra bebesse o rio por dentro. É o tipo de lugar onde um homem aprende cedo que a segurança não é um estado, é um turno de guarda. Valentiniano conhece esse mundo não por mapas, mas por memória. Ele nasceu naquela região. Cresceu com a ideia de que a linha do império não é um traço abstrato. É um lugar onde se ouve, à noite, o estalo de madeira do outro lado e se tenta adivinhar se é um cervo ou um grupo de homens. E quando ele, já imperador, volta a olhar para o Danúbio com a responsabilidade do Ocidente inteiro nas costas, não vê apenas um rio. Vê o ponto onde a disciplina que ele impôs no Reno pode não bastar. Porque o Danúbio não é só uma fronteira, é um corredor. Um corredor por onde passam povos, rumores, fome, ambição e, sobretudo, ressentimento. Os nomes mudam conforme o escriba e conforme o medo. Quados, sármatas, às vezes jázigos, às vezes limigantes, às vezes arcaragantes, rótulos que tentam organizar uma realidade que não cabe em latim. Para Roma, são bárbaros. Palavra que, na boca de um oficial cansado, significa simplesmente gente que não obedece. Mas do lado de lá, há política, há hierarquias, há disputas internas, há chefes que precisam provar força para não serem derrubados pelos próprios. E há uma pressão constante. O império, com suas fortalezas e suas patrulhas, empurra. Os grupos do outro lado, com suas necessidades e suas rivalidades, empurram de volta. A linha não é uma parede, é uma membrana. E membranas inflamam. Valentiniano chega ao Danúbio com o mesmo reflexo que o guiou no Reno. Reforçar, organizar, punir, prevenir. Só que aqui a prevenção tem um gosto diferente. No Reno, a Gália rica e urbana fornece recursos, estradas, depósitos, uma retaguarda que, apesar de tudo, ainda funciona. No Danúbio, a retaguarda é mais áspera. A Panônia é militar por natureza, mas não é inesgotável. E cada unidade deslocada para cá é uma unidade a menos em outro lugar. O Império, nessa década, vive como um homem que puxa o cobertor para cobrir os pés e descobre o peito. A fronteira danubiana, no século IV, é uma sequência de pontos de apoio. Brigécio, Aquincum, Carnunto, fortalezas que olham para o rio como olhos que não piscam. Entre elas, estradas militares, torres, pequenos destacamentos. E ao redor, aldeias de camponeses que vivem sob a sombra do exército. Fornecem grãos, feno, madeira e recebem em troca uma proteção, que nem sempre chega a tempo. Quando uma incursão atravessa o rio, ela não vem para conquistar uma província. Vem para levar o que pode e desaparecer. Gado, ferramentas, pessoas e, às vezes, algo mais valioso. A sensação de que Roma pode ser ferida, Valentiniano odeia essa sensação. Ele não tolera a ideia de que a fronteira seja um lugar onde o inimigo escolhe o momento. Por isso, ele tenta inverter o jogo. Se o outro lado atravessa para saquear, ele atravessa para punir. Se um chefe promete paz e depois permite uma incursão, ele exige reféns, exige reparação, exige submissão. E quando não recebe, ele não escreve cartas longas. Ele marcha. Marchar no Danúbio não é como marchar na Gália. Aqui o terreno é traiçoeiro. O frio chega cedo e fica. A neblina sobe do rio e entra nos ossos. As carroças atolam. Os cavalos adoecem. A madeira para pontes improvisadas precisa ser cortada e arrastada. E cortar madeira no inverno é um trabalho que racha mãos e quebra ferramentas. O exército, que já é caro por definição, fica ainda mais caro quando a natureza decide cobrar pedágio. E o imperador, que vive de números e de relatórios, sente isso como uma irritação física. Cada atraso é uma afronta. É aí que a dureza dele, tão útil para impor ritmo, começa a produzir faíscas. Porque o Danúbio não é só um problema militar, é um problema administrativo, social, humano. Para manter guarnições abastecidas, o Estado requisita, para preencher fileiras, recruta.
Para financiar tudo, cobra impostos. E a cobrança, no século IV, é uma máquina pesada, com engrenagens que rangem. Curiais nas cidades tentando cumprir quotas, proprietários tentando escapar, camponeses presos a obrigações, funcionários que podem ser honestos ou predadores. E muitas vezes são predadores, porque o sistema os empurra para isso. Valentiniano, que se orgulha de ser um homem de disciplina, quer um Estado que funcione como um quartel. Cada um no seu posto, cada um cumprindo ordens, cada falha punida. Só que uma província não é um quartel. Uma cidade não é uma coorte. E quando se tenta governar a vida civil com o mesmo tom de voz usado para alinhar soldados, o resultado pode ser obediência, mas também pode ser ódio. As elites locais, especialmente no Ocidente, ainda carregam a ideia de que são parte de uma tradição romana de leis, de retórica, de negociação. Elas aceitam o imperador militar quando ele protege, mas estremecem quando ele exige sem explicar, quando ele pune sem ouvir, quando ele trata reclamações como insubordinação. E Valentiniano tem pouca paciência para o que considera moleza de aristocrata. Para ele, a fronteira é real, o resto é conversa. Só que essas conversas são o tecido que mantém o império unido por dentro. Rasgar esse tecido não derruba uma muralha no dia seguinte, mas enfraquece o que sustenta a muralha por trás. Há também a justiça. O imperador tardio é juiz supremo, e a corte imperial é um lugar onde petições chegam como chuva. Disputas de terra, acusações de corrupção, pedidos de isenção, denúncias. Valentiniano, quando decide com a mesma lógica de prontidão. Rápido, exemplar, sem espaço para ambiguidades. Isso pode ser admirável quando se trata de um oficial que roubou soldo, mas é perigoso quando se trata de conflitos sociais complexos, onde a verdade não cabe em duas frases. E o temperamento dele, aquela tendência a explodir, transforma audiências em arenas. Um homem que entra para pedir justiça pode sair com medo de ter provocado a ira do soberano. A religião, nesse período, é outra camada de tensão. Valentiniano, em geral, não é um perseguidor sistemático. Ele tende a uma política de tolerância pragmática, especialmente se comparado a imperadores que transformam teologia em polícia. Mas tolerância no século IV não significa calma. Significa administrar conflitos entre bispos, facções, comunidades e às vezes intervir quando a ordem pública ameaça ruir. E a ordem pública, para um imperador de fronteira, é parte da defesa. Uma cidade dividida é uma cidade fraca. Um motim urbano pode interromper abastecimento. Um bispo influente pode mobilizar multidões. Valentiniano não quer que nada disso atrapalhe a linha do Danúbio. Então ele intervém quando acha necessário, e intervenção, mesmo quando não é perseguição, é sempre uma forma de força. O preço da segurança começa a aparecer como uma conta que chega em parcelas. Uma parcela é o desgaste das províncias. Mais impostos, mais requisições, mais homens arrancados do campo. Outra parcela é o clima dentro do próprio aparelho estatal. Funcionários que trabalham sob medo, que preferem agradar do que informar, que escondem problemas até que virem crises. Outra parcela é a relação com os povos do outro lado. Cada punição exemplar resolve um incidente, mas semeia memória. E memória, na fronteira, é combustível. Os quados e os sármatas não são um inimigo único, mas são vizinhos que aprendem. Eles observam quando Roma está forte e quando está distraída. Observam quando o imperador está presente e quando delega. Observam as rivalidades internas do império, as mudanças de comando, as guerras civis que ainda assombram a imaginação coletiva. Porque ninguém esqueceu que, poucas décadas antes, generais se levantavam e marchavam sobre imperadores. E quando percebem uma oportunidade, testam um ataque aqui, uma travessia ali, um grupo que pede assentamento em território romano, prometendo servir, e depois cria problemas. Um chefe que exige presentes para manter a paz. A fronteira vira um mercado de ameaças e concessões. Valentiniano detesta esse mercado. Ele prefere uma relação clara. Roma manda, o outro lado obedece. Mas a realidade do século IV não permite essa simplicidade. O império já não tem a folga demográfica e econômica do Alto Império. Ele precisa às vezes de acordos, precisa de federados. Precisa de homens que lutem por Roma sem serem romanos. Precisa de tempo. E tempo é exatamente o que a fronteira não dá. É nesse ponto que a dureza dele começa a virar escalada. Porque quando um imperador acredita que a força resolve, ele tende a usar mais força quando a primeira dose não funciona. E quando a força encontra um limite, seja um terreno difícil, seja uma logística falha, seja um inimigo que não aceita batalha,
a frustração cresce. E frustração, em valentiniano, não vira silêncio, vira voz, vira grito, vira punição. Há episódios que mostram esse estilo. Oficiais castigados com severidade, decisões rápidas que deixam pouco espaço para apelação. Uma atmosfera em que a corte imperial parece um quartel em campanha permanente. E isso tem um efeito paradoxal. Por um lado, o exército sente que há comando. Por outro, o comando se torna pessoal demais. Tudo depende do humor do imperador, da energia do imperador, da saúde do imperador. E quando o Estado depende do pulso de um homem, o Estado fica vulnerável ao tremor desse pulso. No Danúbio, as tensões se agravam no início da década de 370. Não é um único evento, é uma sequência de atritos que se acumulam como gelo nas margens do rio. Um ponto sensível é a construção e a manutenção de fortificações e obras defensivas em áreas contestadas. Para Roma, erguer uma torre, abrir uma estrada, reforçar um forte é defesa. Para o outro lado, pode parecer avanço, provocação, tentativa de controlar travessias e rotas de pasto. E quando se mexe em rotas de pasto, mexe-se em sobrevivência. A fronteira não separa apenas impérios, separa economias. Outro ponto sensível é a conduta de comandantes locais. O império é grande demais para que o imperador veja tudo. Ele depende de duques, condes, oficiais que administram setores da fronteira. E esses homens, com poder militar e acesso a recursos, podem ser competentes ou desastrosos. Podem negociar com habilidade ou provocar conflitos por arrogância. Podem respeitar acordos ou explorá-los. E quando um comandante romano age com brutalidade ou com corrupção, ele não prejudica apenas a reputação dele, ele prejudica a reputação de Roma. Para um povo do outro lado, Roma é o homem armado que aparece na margem, não a abstração do Senado ou do direito. Valentiniano tenta controlar isso com inspeções e punições. Mas punições, quando são frequentes, indicam que o problema é estrutural. E o problema estrutural é simples. A fronteira exige homens duros. E homens duros tendem a ultrapassar limites. Exige rapidez, e rapidez tende a atropelar diplomacia. Exige recursos, e recursos tendem a ser arrancados de alguém. A máquina de defesa, para funcionar, mói, e ela mói também a política interna, porque enquanto o imperador está ocupado com rios e fortalezas, a corte continua sendo um lugar de intrigas. Não a palavra, mas a realidade. Rivalidades entre funcionários, disputas por acesso, competição por cargos. O imperador militar, desconfiado por natureza, vê traição onde às vezes há apenas ambição burocrática. E a desconfiança dele, quando se transforma em ira, cria um ambiente em que a sobrevivência política depende de antecipar o humor do soberano. Isso não produz bons conselhos, produz conselhos seguros. Produz silêncio quando seria preciso falar. A sucessão, que ele tentou estabilizar elevando Graciano, também pesa. Um jovem Augusto precisa ser apresentado ao exército, às elites, às províncias, precisa aprender a linguagem do poder. E, ao mesmo tempo, não pode parecer fraco. Valentiniano, ao proteger o filho, precisa também endurecê-lo. E endurecer um jovem na cultura militar romana significa expô-lo a campanhas, a julgamentos, a cerimônias de disciplina. O império, nesse sentido, educa seus herdeiros com o mesmo método com que educa soldados. Pela pressão, só que herdeiros não são soldados comuns. Cada gesto deles tem consequências políticas. E cada erro deles vira munição para rivais. Enquanto isso, do outro lado do Danúbio, os quados e os sármatas também têm suas sucessões, suas disputas, seus jovens chefes querendo provar valor, e quando dois sistemas de honra e poder se encaram através de um rio, qualquer faísca vira incêndio. A escalada não acontece apenas em campo aberto. Ela acontece em mesas de negociação, em trocas de emissários, em promessas quebradas. A diplomacia romana na fronteira é uma arte antiga. Presentes, títulos, reféns, reconhecimento. Mas no século IV, essa arte está sob tensão, porque o império não quer parecer fraco. E, ao mesmo tempo, não pode se dar ao luxo de guerras intermináveis. Valentiniano, com seu temperamento, inclina a balança para o lado da demonstração de força. Ele quer que os emissários saiam impressionados. Quer que voltem para suas aldeias contando que viram um homem que não hesita e, muitas vezes, consegue. Só que impressionar não é o mesmo que estabilizar. Um chefe humilhado pode recuar hoje e atacar amanhã. Um povo que recebe punição exemplar pode evitar uma travessia por um tempo e depois procurar outra brecha. E, sobretudo, a humilhação cria uma narrativa. E narrativas atravessam gerações mais rápido do que exércitos atravessam rios.
O Danúbio, então, vira um lugar onde a segurança é conquistada em pequenas vitórias e perdida em pequenos erros. Um forte mal abastecido. Uma patrulha que chega tarde. Um comandante que interpreta mal um gesto. Um emissário que se sente insultado. Um rumor de que Roma está ocupada demais no Reno ou na Britânia. E a Britânia, sim, continua sendo um dreno de atenção. Ataques costeiros, crises locais, necessidade de enviar oficiais e recursos. O Império é um corpo com várias feridas, e Valentiniano tenta estancar todas com as mãos. A dureza dele, nesse contexto, é compreensível. Ele vive cercado por urgências, mas é justamente a urgência que torna a dureza perigosa, porque a urgência encurta o horizonte. Faz com que o imperador pense em semanas, não em anos. Faz com que ele prefira uma punição que resolve o problema agora a uma negociação que pode evitar problemas depois. E quando se governa uma fronteira com o relógio na garganta, a tentação de transformar cada incidente em exemplo é enorme. Há também o fator humano mais simples: cansaço. Valentiniano não é jovem. Ele carrega anos de campanha, de decisões, de tensão. O corpo de um imperador militar é um corpo que dorme em tendas, que come quando dá, que atravessa invernos em marcha, que vive sob o peso de armadura e de responsabilidade. E o corpo cobra. A irritação aumenta. A paciência diminui, a voz sobe mais rápido. E quando a voz sobe, o mundo ao redor se encolhe. O que se vê, ao longo desses anos, é um imperador que tenta manter o Ocidente de pé com uma combinação de reformas e de força. Reformas administrativas para garantir arrecadação e abastecimento. Reformas militares para manter unidades prontas, para reforçar a defesa, para garantir que a fronteira tenha olhos e dentes. Mas cada reforma tem resistência. Cada ordem encontra alguém que perde com ela. Um proprietário que paga mais, um curial que é responsabilizado, um oficial que é punido. E quando há resistência, Valentiniano não seduz. Ele pressiona. Isso cria novos inimigos. Nem sempre inimigos armados. Às vezes inimigos de papel. Homens que atrasam, que sabotam, que mentem em relatórios, que conspiram em corredores. Às vezes inimigos de ressentimento. Elites que obedecem, mas não apoiam. Cidades que cumprem, mas reclamam. Províncias que fornecem, mas se empobrecem. E na fronteira, inimigos de memória. Povos que guardam a lembrança de uma humilhação e esperam a chance de devolver. O paradoxo é que quanto mais Valentiniano tenta tornar a fronteira uma linha firme, mais ele transforma essa linha em um lugar de atrito constante. Uma linha firme não absorve, ela resiste. E resistência, quando encontra pressão, gera calor. O Danúbio esquenta não porque a água muda, mas porque as relações mudam. Porque cada torre nova é um símbolo, cada patrulha é um recado, cada audiência com emissários é um teste de prestígio. E o imperador, que governa com a voz, começa a depender dela como se fosse uma arma. A voz dele substitui a diplomacia quando a diplomacia exige tempo. Substitui a paciência quando a paciência parece fraqueza. Substitui a escuta quando a escuta parece risco. E aos poucos, a própria corte aprende a temer a voz, a medir palavras, a evitar más notícias, a empurrar problemas para depois. Só que depois, na fronteira, costuma ser tarde demais. O Danúbio, nesse período, é uma escola de limites. Ensina que nem toda ameaça pode ser esmagada, que nem todo povo pode ser intimidado para sempre, que nem toda fortaleza impede uma travessia. E, sobretudo, ensina que o império não é apenas muralha e espada. É também a capacidade de transformar inimigos em vizinhos toleráveis. Essa capacidade exige uma coisa que Valentiniano tem em pouca quantidade quando está sob pressão: autocontrole emocional em momentos de provocação. E provocação é o que a fronteira oferece diariamente. Um emissário que fala com insolência calculada, um chefe que finge submissão e depois testa de novo. Um relatório de que uma obra foi atacada, um boato de que um comandante romano foi morto. Cada detalhe desses é um espinho. E espinhos, em um homem já tenso, viram feridas. A linha do Danúbio, então, não é apenas uma linha de defesa, é um espelho. Ela reflete o estilo de governo de Valentiniano: firme, eficiente, incansável. E, ao mesmo tempo, impaciente, punitivo, propenso a transformar atritos em confrontos. O preço da segurança aparece como uma paisagem de fortalezas e como um clima de medo. Medo do inimigo, sim, mas também medo do próprio imperador. Medo de errar, medo de falar, medo de ser o próximo exemplo. E quando um Estado governa pelo exemplo do castigo, ele pode manter a ordem por um tempo. Mas a ordem fica rígida, e coisas rígidas quebram de repente.
No horizonte, ainda não se vê o momento exato em que a rigidez vai cobrar a conta. Mas a conta já está sendo escrita. Em cada negociação tensa, em cada obra na margem que alguém do outro lado considera afronta, em cada decisão tomada com a voz alta demais, em cada noite em que o imperador dorme pouco e acorda com o coração acelerado, como se o próprio corpo estivesse em campanha, o Danúbio continua correndo, pesado e indiferente. As fortalezas continuam úmidas, as patrulhas continuam saindo na neblina, e Valentiniano continua tentando segurar o Ocidente com as mãos firmes. Só que mãos firmes, quando apertam demais, deixam marcas. E marcas na fronteira nunca ficam só na pele. Elas viram história. Elas viram motivo. Elas viram retorno. Brigécio não é Roma. Não tem o mármore que engana o tempo, nem o rumor constante de fóruns e basílicas, onde a política se disfarça de filosofia. Brigécio é fronteira em estado bruto. Uma fortaleza na Panônia, encostada no Danúbio, como quem encosta o ouvido numa porta, tentando adivinhar o que se move do outro lado. O ar ali tem um gosto de ferro úmido. A madeira das paliçadas, mesmo quando recém-cortada, parece velha. A pedra das muralhas não brilha. Ela sua. E quando chega novembro, o frio não cai de uma vez. Ele se instala como um ocupante que não pede licença e transforma cada respiração em fumaça curta. É nesse cenário que Valentiniano, o imperador que passou a vida inteira tratando o império como um acampamento em marcha, decide encerrar uma crise que já vinha fermentando havia meses, crise de fronteira, claro, mas também crise de método, porque no Danúbio a linha não é só geografia, é etiqueta, é honra, é o jeito como se fala com um emissário, é o lugar exato onde se finca uma estaca, é a distância entre uma torre e a água. Um passo para frente pode ser defesa em latim e invasão em língua bárbara. E quando a fronteira vira um jogo de interpretações, o temperamento do homem no topo pesa tanto quanto as legiões. Os quados, vizinhos incômodos do outro lado do rio, não eram novidade para ele. Eram parte do mobiliário da Panônia, como o vento e a lama. Mas naquela altura, a relação estava envenenada. Havia sangue recente. Havia ressentimento acumulado. E havia, sobretudo, uma sensação de que Roma estava mexendo demais na margem, construindo demais, apertando demais, como se quisesse transformar o Danúbio numa parede, e não num limite negociado. A história, como quase sempre na fronteira, começa com coisas pequenas que ninguém considera pequenas. Uma obra, um forte, uma estrada militar, um comandante local que interpreta uma ordem com zelo excessivo, um grupo do outro lado que reage com raiva porque aquela torre nova parece um dedo apontado para dentro do seu território. E no meio disso, a figura de um homem que não era imperador, mas que na prática podia acender uma guerra. O dux da região, o comandante, responsável por um trecho da linha. O nome que chega até nós é o de Marcelianus, dux da Valéria, um homem de fronteira, desses que vivem com a espada na mão e a paciência curta, e é aí que a engrenagem começa a ranger de verdade. Porque, quando Roma decide reforçar posições na margem do Danúbio, ela precisa de madeira, pedra, cal, mão de obra, escolta, precisa de ritmo. E o ritmo, na fronteira, costuma ser imposto. A obra avança, os quadros reclamam, emissários aparecem, exigem explicações, pedem que se respeite o que eles consideram seu espaço. E do lado romano, a resposta não vem com poesia, vem com autoridade. Em algum ponto dessa escalada, Marcelianus é morto. As fontes antigas não são um relatório militar detalhado. São ecos, versões, justificativas, mas o essencial é claro. A morte de um comandante romano na fronteira não é um incidente local, é um insulto ao império, é um desafio ao imperador. E Valentiniano, que já tinha uma relação quase física com a ideia de disciplina, não podia deixar isso sem resposta. Não por vaidade apenas, embora a vaidade imperial exista sempre, mas porque, na lógica da fronteira, a impunidade é convite. A resposta vem como ele sempre respondeu: presença, campanha, pressão. Ele vai para a Panônia, instala-se com a corte militarizada, com secretários, guardas, oficiais, toda aquela máquina ambulante que transforma um homem em Estado. E quando o imperador chega, a paisagem muda. Não muda o rio, não muda o frio, não muda a lama. Muda o comportamento humano. Os oficiais endireitam a postura, os funcionários civis tremem um pouco mais. Os mensageiros correm mais rápido. E os povos do outro lado entendem que não estão lidando com um duque nervoso, mas com o próprio centro do poder. Valentiniano atravessa o Danúbio? Ele ameaça atravessar. Ele prepara.
Ele mostra que pode e, mesmo quando não há uma grande batalha decisiva registrada como nos tempos de César, há o que importa na guerra de fronteira: devastação seletiva, demonstração de capacidade e punição, campos queimados, aldeias atacadas, gado levado, reféns exigidos. A mensagem é simples e brutal. A linha existe porque Roma a sustenta e quem a desafia paga. Só que a fronteira não é um quadro onde se pinta uma vez e pronto. É um tecido que se rasga e se remenda. E depois da punição, vem a parte que exige outra habilidade: a negociação. Emissários quadros aparecem. Não vêm como súditos. Vêm como representantes de um povo que, mesmo ferido, ainda tem orgulho. E orgulho, na diplomacia, é dinamite. Um emissário orgulhoso escolhe palavras como quem escolhe lâminas. Ele não precisa ameaçar. Basta insinuar, basta lembrar que o Danúbio congela. Basta lembrar que há outros povos mais a leste, mais ao norte, que podem se mover. Basta sugerir que Roma também tem limites. Valentiniano, porém, não é homem de insinuar. Ele é homem de ordenar. E quando ele se senta para uma audiência, ele não se senta como um árbitro neutro. Ele se senta como um comandante que espera submissão. A sala, seja uma sala de fortaleza, seja uma tenda reforçada, seja um espaço improvisado com tapeçarias e estandartes, é organizada para isso. O imperador ao centro, elevado, guardas próximos, oficiais atrás, secretários prontos para registrar. O protocolo romano não é só cerimônia, é arma psicológica. Ele diz ao visitante: você está diante de algo maior do que você. Os emissários quadros entram com o peso do próprio povo nas costas. Eles sabem que qualquer palavra pode significar paz ou mais devastação. E sabem também que, se parecerem fracos demais, perdem autoridade quando voltarem. Então tentam equilibrar. Pedem, justificam, talvez reclamem das obras romanas na margem, das fortificações, das torres, das estradas. Talvez digam que a morte de Marcelianos foi consequência de provocação, de abuso, de invasão de espaço. Talvez tentem jogar a culpa em elementos indisciplinados, como se a fronteira fosse um lugar onde ninguém manda em ninguém. É uma estratégia comum: separar o povo do ato, oferecer uma desculpa sem admitir submissão total. Para um diplomata paciente, isso é material de negociação. Para Valentiniano, é insolência. E insolência nele não encontra um muro de autocontrole. Encontra uma porta aberta para a fúria. A voz do imperador, que tantas vezes serviu para acelerar marchas e impor disciplina, começa a subir. Primeiro como reprimenda, depois como acusação. Ele lembra que Roma constrói onde quer em seu território. Ele lembra que a paz depende de obediência. Ele lembra que um comandante romano foi morto, e que isso não se apaga com palavras. E à medida que ele fala, o corpo acompanha, o rosto endurece, a respiração encurta, a mão talvez bata no braço do assento. Os oficiais ao redor ficam imóveis, porque sabem: quando o imperador entra nesse estado, qualquer tentativa de interromper pode virar sentença. E há um detalhe cruel nessa cena. Ela acontece em novembro. O frio já está no ar. O corpo já está sob tensão. O sangue circula mais pesado. A idade pesa. E o imperador, que passou anos vivendo como se o corpo fosse apenas mais um instrumento do Estado, talvez não perceba que o instrumento está no limite. As fontes antigas descrevem o momento com a simplicidade terrível de quem viu um homem cair no meio do próprio poder. Valentiniano, tomado pela ira, grita. Grita com emissários. Grita como se pudesse, com a força da garganta, empurrar o Danúbio para trás e obrigar o mundo a obedecer. E de repente o corpo falha. Um derrame. Um colapso súbito, como se a própria natureza dissesse: há uma fronteira que nem o imperador atravessa. É um fim quase teatral, mas não no sentido de espetáculo planejado. É teatral porque expõe, sem piedade, a contradição de uma vida inteira. O homem que construiu autoridade na disciplina militar, que reforçou linhas, que ergueu fortalezas, que reorganizou exércitos, que tentou transformar o Ocidente num mecanismo de prontidão permanente. Morre não numa batalha, não numa emboscada, não num golpe palaciano. Morre numa audiência. Morre no ato de falar. Morre porque a voz, que era instrumento de governo, vira arma contra o próprio corpo. Brigécio, naquele instante, deve ter ficado em silêncio por um segundo. Aquele silêncio que acontece quando ninguém entende se o que viu é real. Guardas treinados para reagir a lâminas e flechas ficam sem manual diante de um imperador que cai por dentro. Secretários, acostumados a registrar decretos, não sabem o que registrar quando o decreto é a morte. Emissários quadros,
que entraram esperando humilhação ou concessão, veem o soberano desabar e precisam decidir, em frações de tempo, se aquilo é sinal divino, armadilha, ou simplesmente fragilidade humana. O imperador é levado. Tentam socorrer, mas o século IV não tem o que oferecer contra um derrame além de compressas, orações e a impotência organizada da corte, e, em 17 de novembro de 375, Valentiniano Prei morre. A morte de um imperador em Roma nunca é apenas morte. É um evento administrativo, um problema logístico, uma ameaça política, porque o império, apesar de toda a retórica de eternidade, é uma máquina que depende de continuidade. E continuidade no século IV é sempre frágil. Há exércitos que precisam saber a quem obedecer. Há governadores que precisam saber que selo usar. Há cidades que precisam saber para quem enviar impostos. Há generais que, diante de um vazio, podem imaginar oportunidades. Valentiniano tinha tentado evitar esse vazio com antecedência. Graciano, seu filho mais velho, já era Augusto desde 367. Isso não era capricho dinástico. Era resposta a um mundo onde a morte súbita de um soberano podia abrir a porta para usurpadores. Graciano, porém, estava longe, na Gália, mais ligado ao Reno do que ao Danúbio. E na Panônia, junto ao corpo do imperador morto, havia outro filho, Valentiniano II, ainda criança. Uma criança que de repente vira peça central, e é aí que a fronteira mostra outra face. A política do exército. As tropas na Panônia não podiam esperar meses por decisões vindas do outro lado do império. Elas precisavam de um nome agora. Precisavam de um Augusto presente, mesmo que fosse um menino. E assim, Valentiniano II é aclamado, não porque alguém acreditasse que uma criança governaria de fato, mas porque o nome Valentiniano era uma ponte imediata entre a disciplina do pai e a obediência dos soldados. Um símbolo para manter a linha firme, enquanto os adultos decidiam como dividir o poder real. Graciano, então, torna-se o Augusto Sênior do Ocidente, mas precisa aceitar a existência do irmão como co-imperador. E por trás do menino surgem regentes, conselheiros, generais. Homens que, em qualquer outro contexto, seriam apenas funcionários, mas que, com um imperador criança, viram o centro de gravidade. O império, que Valentiniano tentou manter sob o controle de uma mão forte, passa a depender de várias mãos, e mãos múltiplas raramente apertam com a mesma força na mesma direção. No Oriente, Valente continua reinando. A divisão de 364, que parecia uma solução pragmática, 2 irmãos, 2 centros, 2 frentes, agora revela seu custo. Coordenação. Difícil, prioridades diferentes, ritmos diferentes. O Ocidente, sem Valentiniano, perde o homem que tinha uma obsessão quase pessoal pela linha do Reno e do Danúbio. Graciano tem outras inclinações, outra educação, outro círculo. E mesmo que seja competente, ele não é o pai. Não tem o mesmo tipo de medo. E medo, na fronteira, às vezes é o que mantém a vigilância. O que fica do reinado de Valentiniano é concreto. Literalmente concreto: pedra, madeira, cal. Fortificações reforçadas, torres erguidas, estradas militares mantidas. Um sistema defensivo que tenta transformar rios em barreiras e barreiras em rotina. Ele investiu na infraestrutura da guerra defensiva como poucos. E isso não é detalhe. No século IV, a diferença entre uma província que resiste e uma província que colapsa pode ser a existência de um forte abastecido a um dia de marcha. Fica também um estilo de comando. A ideia de que o imperador deve estar presente na fronteira, deve inspecionar, deve punir, deve recompensar, deve ser visto. A presença imperial para os soldados é moral. Para os inimigos, é aviso. Para os funcionários, é ameaça. Valentiniano usou isso com eficiência. Ele não foi um imperador de palácio, foi um imperador de botas. Mas fica junto com isso uma herança mais difícil de medir. O clima de medo e de rigidez. A administração sob pressão constante, a justiça como instrumento de exemplo, a diplomacia tratada como extensão da disciplina militar, isso pode produzir resultados rápidos, e produziu. Só que também cria um mundo onde as pessoas aprendem a esconder problemas, a evitar más notícias, a adiar decisões difíceis. E, quando o homem que impõe o ritmo desaparece, o sistema pode revelar que estava funcionando mais por tensão do que por equilíbrio. A morte em Brigécio, por si só, vira uma espécie de parábola involuntária para quem vive naquele tempo. Um imperador pode vencer alamânicos, pode conter usurpadores, pode reorganizar exércitos, pode impor reformas fiscais, pode equilibrar facções religiosas com pragmatismo. E ainda assim ser derrotado por um instante de fúria.
Não porque a fúria seja pecado moral abstrato, mas porque, no corpo humano, a fúria tem peso físico. Ela acelera o coração. Ela pressiona o sangue. Ela transforma a voz em martelo. E quando o martelo bate demais, a estrutura racha. E há algo ainda mais irônico. Ele morre diante de emissários, não diante de guerreiros. Morre num momento em que a palavra deveria substituir a espada. Morre porque não consegue permitir que a palavra seja suficiente. A fronteira que ele tentou transformar numa linha de controle invade o próprio peito. A guerra que ele tentou manter do lado de fora entra no corpo. Depois de 375, o Ocidente continua. Claro que continua. O Império Romano é especialista em continuar, mesmo ferido, mesmo dividido, mesmo cansado, mas continua com um fio mais fino. Porque a estabilidade que Valentiniano buscou era, em parte, a estabilidade de um homem que segurava as pontas com a própria energia. Quando essa energia some, o que resta são estruturas. E estruturas, sem o hábito de flexibilidade, podem quebrar quando o mundo muda. E o mundo estava mudando. Do outro lado das fronteiras, pressões maiores começavam a se formar. Movimentos de povos que não cabem mais em pequenas incursões. No interior do império, a política dinástica e a dependência de generais ganham peso. A linha do Danúbio e a linha do Reno continuam sendo linhas, mas linhas não são muros eternos. Elas exigem manutenção diária, dinheiro diário, homens diários, decisões diárias. Exigem, sobretudo, um tipo de governo que saiba quando gritar e quando calar. Valentiniano gritou até o fim. E por um instante, parece que o próprio império prende a respiração junto com ele. Naquela fortaleza úmida, naquele novembro panônio, com o Danúbio correndo pesado lá fora, indiferente, como se dissesse que todas as linhas humanas, por mais bem desenhadas, por mais bem defendidas, são sempre provisórias. A pedra dura, a madeira apodrece, a voz se cala. E a fronteira, essa velha entidade cinzenta, continua ali, esperando o próximo homem que acredite que pode dominá-la apenas com força.